introdução a esse assunto aqui. Vamos ver se hoje, a semana que vem, eu encerro esse assunto aqui de santificação. Qual é o texto, pastor? A doutrina da santificação. Mas é Timóteo, né? É Efésios 4, do 17 ao 24. Efésios 4. 17 ao 24. Mas nós só vamos entrar no final só. Só no final? É no final do assunto, né? Tá? Nós vamos entrar em muitos aqui. Sim, mas qual é é Efésios 4, do que é santificação? O texto básico. O texto básico. É Efésios 4, 17 ao 24. Tá bom. Efésios 4. Deixa eu fazer uma oração para a gente começar. Pai, eu peço que o Senhor envia-me agora a unção do Espírito Santo. Sim, tá. Sabedoria. Me dando sabedoria, discernimento, capacidade. inteligência, me capacitando. Senhor, dá entendimento para o teu povo também, para que eles possam entender a tua palavra. Que todos aqueles que estão ouvindo e os que vão ouvir essa palavra, que possam receber da tua parte entendimento, para a glória de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, amém e amém. Então vamos lá, eu vou entrar na introdução, comentário da introdução. Vamos lá. A santificação é o processo que leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo. Amém? Em outras palavras, a santificação é a imagem de Deus sendo recuperada na vida do crente, né? Tá? Porque a única maneira de Deus voltar a usar o crente é ele recebendo de volta a imagem de Deus. Então, a santificação vai habilitando o crente, amém, a ter a imagem de Deus. Ele vai recebendo esse aperfeiçoamento moral e espiritual. Amém? A imagem de Deus sendo restaurada, né? Sendo restaurada no crente. No crente. Tá? Ela ocorre na medida da dedicação do crente e se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelos frutos do Espírito, bem como por uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao próximo. Bem, então a santificação ela vai se manifestar por meio do corpo do crente, né? Então Deus vai trabalhando na alma do crente, amém? Tá? E o crente vai adquirindo a imagem de Deus, que é o caráter de Deus, que é o comportamento segundo o Espírito Santo, e o crente vai, amém, habilitado a expressar a imagem de Deus, o crente vai manifestando por meio do seu corpo, né? Que nós chamamos de comportamento. Por meio do seu comportamento, o crente vai manifestando a sua santificação. Tá? E ele vai revelando um testemunho fiel, tá? Prestando um serviço consagrado a Deus e ao próximo. Isso é notado na vida daquele que está em plena santificação. E muitas vezes a santificação foi descrita como um comportamento esquisito ou atitudes estereotipadas, né? Quer dizer, aquela forma radical, amém, de dizer que é santo e aí tem que fazer um monte de coisa que na verdade não tem nada a ver. Tem nada a ver com santificação, né? Para muitos, ser santo é manifestar um espírito crítico sobre a vida alheia ou manter uma atitude espiritual arrogante, querendo estar acima dos demais. Então, tem gente que, em nome da santificação, acaba adquirindo a soberba, o orgulho, acaba se sentindo melhor do que os outros, acaba só enxergando pecado na vida dos outros, mas na vida dele ele não consegue enxergar. Então tem pessoas que chegam a esse nível, né? Acabam manifestando essa maneira de se sentir santo, mas essa é uma maneira errada. Tá? Os termos bíblicos de santificação. O Antigo Testamento usa 3 termos que nos ajudarão a entender o assunto. Kadosh, que é
D-O-S-H, Kadosh, santo. Kadash, Kadash, Q-A-D-A-S-H, Kadash, santificar. E Kodesh, Q-O-D-E-S-H, santidade. Então tem Kadosh, santo, Kadash, santificar, e Kodesh, santidade. Kadash tem a ideia de cortar, tirar de algum lugar, separar, né? Os usos mais antigos registrados em papiros se ligam ao serviço dos operários, cortando blocos de pedra em pedreiras. Amém? Na verdade, nós somos pequenas pedras tiradas da grande pedra chamada Jesus. Essa que é a verdade. Por isso, muitos definem santidade como sendo separação. Mas ninguém corta bloco de pedras apenas para separá-los da pedreira. Eles são cortados para terem uma finalidade ou uma utilidade. Esta compreensão de apenas separar faria da santidade um conceito negativo e isolacionista. Mas se seguirmos o significado da palavra, veremos que santidade não é se isolar de outras pessoas, mas estar em outra esfera de vida. O bloco de pedra não deixa de ser bloco de pedra, mas estar em outro lugar. Vou repetir. O bloco de pedra não deixa de ser bloco de pedra, mas está em outro lugar. Saiu de onde estava e tem um propósito agora. Amém? Tá, então eu vou... A Bíblia fala o seguinte, que Jesus é a pedra angular, a pedra mais importante de uma construção. Amém? E Jesus chamou Pedro de pedra. Tá? E quando ele chamou Pedro de pedra, ele quis dizer assim, ó, Pedro, você é uma pequena pedra tirado desta grande pedra. Amém? E com esta grande pedra, amém, eu vou formar, por meio de pequenas pedras tiradas dessa grande pedra, eu vou formar a minha igreja. Amém? Então nós somos pedras vivas, que fomos tirados da grande pedra que é Jesus. Tá? Então, o novo nascimento, amém, faz a gente sair de Jesus, nascer de Jesus. Amém? Somos arrancados com pequenas pedras. E a santificação é aquilo que o Espírito Santo moldando as pequenas pedras. Amém? Moldando segundo o padrão de Deus. Segundo o padrão de Deus, que é o caráter e a imagem de Deus. Amém? Tá? Então isso aí é o sentido da palavra Kadash. Amém? Cortar a pedra. Amém? Então, nós somos pequenas pedras que fomos tirados da grande pedra. Aleluia. Tá? E essa grande pedra é o alicerce da grande construção que Deus está fazendo. Então ele tira dessa grande pedra essas pequenas pedras, trabalha essas pequenas pedras, que é a santificação, amém? E nos coloca de volta na grande pedra, formando o grande templo espiritual, amém? Em cima da base da grande pedra chamada Jesus. Coisa linda, viu? Quando você consegue entender isso, é uma coisa maravilhosa, amém? Existem 3 tempos da santificação. O primeiro é santificação no passado. Santificação no passado. Tá? Santificação no passado. Hebreus 10, versículo 10, diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Amém? Quer dizer que lá no sacrifício de Jesus, amém? Deus nos santificou, Deus nos separou. Amém? O sangue de Jesus nos limpa, nos purifica e nos santifica. Amém?
Coisa linda. Ele nos separa para o uso de Deus. Amém? Aleluia. Somos separados. Versículo 14 de Hebreus 10. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amém? Tá? Aleluia. Ele aperfeiçoou, quer dizer, já ficou no passado, né? O começo da santificação. Né? Então, nós estamos falando do passado, santificação no passado, tá? Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo e o seu sacrifício, a Bíblia diz que a partir dali começou o processo de aperfeiçoamento. A santificação no processo de aperfeiçoar o crente, modelando o crente, colocando no crente a imagem, a imagem de Deus de volta na sua vida. Em Cristo, o crente é posicionalmente santificado no momento de sua conversão. Amém? Então, quando o crente se converte, nesse exato momento que ele crê na pessoa de Jesus e crê no sacrifício de Jesus, a partir daquele momento, Deus coloca ele numa nova posição. Amém? Na posição de santo. Aleluia. Ele nos posiciona, nos santificando. Tá? Quando? No momento da conversão. Olha que coisa linda, irmãos. Tá? Começa o processo de regeneração, começa o processo de santificação, se só vai parar, amém, lá no final, no processo da glorificação, quando o crente é arrebatado. Tá? Mas ali, no sacrifício de Jesus, amém, acontece esse processo todo. Ele nos separa, nos regenera, nos limpa, nos purifica, né? Por meio da santificação e nos justifica. Então é assim, ó, Deus, no processo é assim, eu aceito Jesus, sou colocado em posição de justificação, sou justificado, torno justo, né? Ali mesmo ele me santifica, quer dizer, ele me separa, tá? Por meio da regeneração, eu sou regenerado, amém? Então eu vejo tudo ali a partir do começo da minha fé. Então, ali eu recebo perdão, ali eu recebo purificação, ali a santificação começa a trabalhar na minha vida, e a santificação, ela vai me acompanhar até o final, amém? Regeneração é uma vez só, eu me regenero uma vez só, amém? Tá? Quando eu nasço de novo, ali é a minha regeneração, mas a santificação é um ato contínuo, tá? Até a minha passagem para a eternidade. Seja ela pela morte ou pelo arrebatamento, tá? Voltando aqui. Este nível de santificação se dá como concessão divina através de Jesus Cristo. Amém? Tá? Então não é uma coisa que parte de mim, a santificação. É algo que Deus me concede. Tá? É uma concessão divina. Tá? Jesus ele concede a santificação para mim, para que o Espírito Santo use esse processo para mudar o meu comportamento. Tá? Então é uma concessão divina, é algo concedido por Deus, é uma permissão de Deus, tá? Através de Jesus Cristo. Independente do que o crente possa ou não fazer. Amém? Então não depende do que o crente vai fazer, sim ou não. Tá? É algo que vem da parte de Deus. É um ato de graça. Amém? Tá? Aqui a santificação é uma experiência instantânea, isto é, posicionalmente em Cristo. O crente não poderá ser mais santo amanhã do que hoje. Aleluia. Tá? O crente pode até ter um comportamento melhor, mas ser santo, amém, é o mesmo nível, desde o dia que ele começou até o final. Amém? O que pode mudar, o que pode ser crescente, tá? O que pode ser crescente é que por meio da santificação, o comportamento do crente
vai sendo aperfeiçoado, tá? Mas o ser santo continua a mesma coisa, tá? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Chegou alguns irmãos mais aí, um abraço aí para o Márcio, para a Maria, para a Dona Gelva. Dona Gelva, um prazer ter a senhora aí com a gente, né? Graças a Deus. Também chegou aí outros irmãos, a Ana Cristina também chegou, um abraço também aí. Vamos lá. Santificação do presente. Então nós falamos da santificação no passado. Quando começa lá atrás, quando o crente aceita Jesus, amém? Aceita o sacrifício de Cristo, ali o Espírito Santo separa o crente, santifica o crente, amém? A partir dali começa o processo de santificação. Em 1 Tessalonicenses 5:23, agora vai falar da santificação no presente. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha aqui, ó. Então agora é a santificação do presente. Aleluia. Por exemplo, agora, nesse exato momento, o Espírito Santo está me santificando. Percebe? Ele está trabalhando na minha vida, por meio da palavra. Né? Tá? Mas eu me tornei santo lá atrás. Tá? Então eu sou santo no passado e sou santo no presente. E a santificação, amém, continua sendo operada na minha vida. E ela vai me acompanhar até o final. Aqui temos a santificação ao nível de experiência do cotidiano cristão. Amém? Fala da assimilação da vontade de Deus pelo cristão no seu dia a dia. O cristão vai aprendendo a vontade de Deus, ele vai se aperfeiçoando, ele vai entendendo o que é que Deus quer, e vai trabalhando na sua vida. Essa é a santificação presente. Amém? Aleluia. Lá no passado, ele se tornou crente, se tornou santo. Se tornou santo e começou a santificação. Hoje, no presente, a santificação não parou. Ela continua em plena atividade. Amém? Continua em plena atividade. Então, isso significa que é a santificação como uma realidade presente na vida do crente. Paulo escreveu em Filipenses 3,12 o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Amém? O termo aperfeiçoado é a santificação, tá? Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Amém? Tá? O Paulo está dizendo o seguinte: eu não sou uma pessoa completa, mas eu estou me completando. Não sou uma pessoa perfeita, mas estou me aperfeiçoando. Agora mesmo, amém? O aperfeiçoamento está acontecendo na minha vida. Agora mesmo, a santificação está acontecendo na minha vida. Amém? Né? Eu fui santo ontem e nunca deixei de ser santo. Amém? Mas agora, a santificação está em mim. Tá? E tudo começou ontem. E ela veio, não parou. A santificação não para. Tá? Até alcançar o verdadeiro alvo. Aleluia. Aleluia. Que é a perfeição em Cristo Jesus. E, meu querido, essa perfeição em Cristo, você só vai alcançar na eternidade. Essa que é a verdade. Versículo 13 de Filipenses 3. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é o alvo? O alvo é Cristo.
Amém? A formação de Cristo no nosso comportamento, no nosso caráter. Aleluia. Tá? E nós vamos ver isso quando nós falamos do futuro. Tá? Nós estamos formando Cristo em nós. Por meio da onde? Por meio da santificação. Você está entendendo, pastor Renata? Absolutamente. A santificação com experiência presente fala do nosso crescimento em Cristo Jesus. Amém? Fala do nosso crescimento em Cristo Jesus. Da maturidade à vida cristã e do progresso espiritual capaz de conduzir o cristão à estatura de varão perfeito. Amém? Tá? Então eu vou repetir. No passado, aleluia, foi onde tudo começou. Ali Deus me regenerou, ali Deus me santificou, ali Deus me tornou santo. Tá? Ele me tornou justo quando me justificou. Amém? Ele me tornou uma nova pessoa quando me regenerou. Tá? E me tornou santo quando me santificou, quando me separou. Tá? Aleluia. Eu nunca deixei de ser justo. Tá? Mas a justiça de Deus já foi aplicada lá atrás. Tá certo? A única coisa que continua sendo aplicada na minha vida é a santificação. Tá? É a única coisa que é progressiva, que dá continuidade. Olha o que diz. A santificação, com experiência presente, fala do nosso crescimento em Cristo Jesus, da maturidade à vida cristã e do progresso espiritual capaz de conduzir o cristão à estatura de varão perfeito. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso objetivo. Até que Cristo seja formado em nós. Amém? A santificação está formando Cristo em nós. Tá? A santificação. Então essa é a santificação no presente. Santificação no futuro. 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: Amados, agora são os filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Olha aí, ó. Ao nosso alvo, ao nosso objetivo, sermos como Jesus. E isso nós vamos só alcançar na eternidade. Amém? Lá no futuro, tá? Só quando Cristo voltar, a perfeição da santidade acontecerá nos cristãos. E como ele, seremos. Amém? Tá? E quando isso pode acontecer? No arrebatamento. Os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão. Amém? Tá? Então nós vamos passar por um processo de santificação, ou seja, de transformação. Amém? Nós vamos descobrir que se completou a santificação. Porque assim como Jesus é, nós nos veremos. Aleluia. Seremos semelhante a Ele. Glória a Deus. Vamos lá. O propósito da santificação. Boa noite, Vicentinho, a paz do Senhor Jesus. Parece que a Edna também chegou aí, né? Deus abençoe. Vamos lá. O propósito da santificação. A santificação tem como finalidade mostrar e suprir a necessidade do filho a ser como seu pai é. Amém? Então, aleluia. A santificação revela, nos mostra que nós devemos nos aperfeiçoar, porque nós temos que ser parecido com Deus, parecido com Jesus. Amém? Jesus é o tipo de homem que Deus deseja que todo homem seja. E nós vamos alcançar esse nível por meio da santificação. Amém? Tá. Então vamos lá. Pois existe um inimigo interior chamado a lei do pecado. Tá? A lei do pecado. A força do pecado.
Amém? A força do pecado, a lei do pecado. Né? Nós chamamos também de natureza pecaminosa. Tá? Tendo assim a necessidade da obra regeneradora do Espírito Santo. Só a obra da regeneração para tirar a raiz do pecado da vida do crente. Aleluia. E só a obra da santificação para tirar as obras da carne da vida do crente. Amém? Tá? Isso que é interessante. A santificação é a provisão de Deus. Mas como se apropriar dessa provisão? Devemos consentir com Cristo em sua morte. Tá? Precisamos subir à cruz com Cristo e de toda a nossa vontade e renunciar o ego que tem causado em nós distúrbios. Tá? Então nós temos que aceitar Jesus Cristo de todo o coração, sem reservas. Amém? Para que a santificação possa começar a operar na nossa vida. Tá? Então, quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, crendo na morte e na ressurreição de Jesus, naquele exato momento, amém? Eu recebo a regeneração. Amém? Eu recebo a justificação. Tá? Eu acredito que a justificação vem até antes da regeneração. Primeiro eu sou justificado, né? Que vem o perdão, sou perdoado, sou justificado, e aí eu recebo a regeneração. E logo em seguida eu recebo a santificação. Amém? Então, justificado e regenerado, eu começo a andar em santificação. Amém? É um processo. Tá? É um processo. Tá? E nesse processo, a santificação, tá? Que já eliminou a raiz do pecado lá atrás, na cruz. Ali já foi cortado a raiz do pecado. Agora, ela vai arrancando as obras da carne na minha vida e vai estabelecendo o caráter de Deus e os frutos do Espírito na minha vida. Tá? Então esse é o propósito da santificação. Meios da santificação. Por onde que nós podemos, por onde somos santificados? Tá? Primeiro, somos santificados pela palavra. Amém? Pela palavra. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus tem o mérito de purificar e lavar as manchas de pecado que maculam a alma e prejudicam uma relação entre Deus e o homem. Amém? Tá? Então a palavra de Deus, ela vai entrando e vai penetrando e vai cortando os frutos do pecado. Vai arrancando as obras pecaminosas da nossa vida e, do outro lado, implantando os novos frutos, que são os frutos de justiça e os frutos do Espírito. Amém? Ou obra gloriosa, que é a obra da palavra de Deus santificando o crente. Né? Diz mais. Santificação pela palavra é a primeira. Tá? Portanto, é imprescindível, amém, que o crente ame, leia e permita que a palavra faça parte da sua vida. Amém? É imprescindível que o crente ame, leia e permita que a palavra faça parte da nossa vida. Amém? Então, vamos lá. Santificação pelo sangue. Santificação pelo sangue. Tá? Hebreus 13, versículo 12. Primeiro nós falamos da santificação pela palavra. Agora é pelo sangue de Jesus. Hebreus 13, versículo 2. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Aleluia. Glória a Deus. Isso quer dizer que quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida,
quando nós colocamos a fé na sua morte e na sua ressurreição, amém? Pelo sangue de Jesus, tá? Nós ganhamos o direito de nos santificar. Aleluia. Então diz assim, sobre o sangue de Jesus repousa toda a nossa pureza e vitória. Todas as vezes que o Espírito Santo lida conosco, seja por causa dos nossos atos pecaminosos ou por causa da nossa natureza pecaminosa, ele nos faz voltar ao Calvário e nos conscientiza de que o sangue derramado na cruz não foi em vão, mas é eficaz para romper o círculo do pecado em nós. Amém? Isso quer dizer o quê? Que toda vez que eu pecar, toda vez que eu ver o pecado na minha vida, eu tenho que voltar lá para a cruz, amém? Aleluia, e buscar o perdão de todo o meu coração, tá? Buscando o perdão que vai me limpar e me purificar daquele pecado que eu cometi, amém? Tá? Então eu vou fazer uma confissão de pecado de todo o meu coração e naquele exato momento o Espírito Santo vai começar a limpar a minha vida e me purificar daquela atitude, amém? Aí ele vai ganhar o direito de limpar a nossa vida, tá? O sangue de Jesus, ele tem poder de nos limpar e nos purificar. Limpar e purificar é santificação, tá? Santificação pela Santa Trindade. Vamos ver, né? A Trindade operando a santificação. Deus Pai, 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, amém? Por inteiro. Isso é, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. O que vai conservar o teu corpo, amém? O teu corpo, a tua alma e o teu espírito para a passagem para a eternidade, o que vai conservar você é a santificação por meio do sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus é como um conservante, né? Ele é usado para nos conservar. Glória a Deus. Tá? Nos santifica e nos conserva. Jesus, Hebreus 2:11. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Amém? É esse Jesus que também nos santifica. Nos santifica. Tá certo? Uma vez que o Deus Trino e Uno opera em favor da nossa santificação, devemos cooperar com Ele. Amém? Então, querido, Deus não quer só teu coração. Deus quer você por inteiro, completamente. Espírito, alma e corpo. Amém? Aleluia. Deus quer que você entregue totalmente o teu ser na mão dele. Para que ele possa santificar o teu espírito, possa santificar a tua alma e possa santificar o teu corpo também. Aleluia. Naquele dia, você tem que estar plenamente santificado para ser aceito por Deus na eternidade. Essa que é a verdade. Vamos lá. O lado humano da santificação. O lado humano da santificação. Diz assim, a carta aos Efésios é doutrinária na primeira metade e na segunda metade. Tá? Então, na primeira metade, ela é doutrinária. Na segunda metade, é exortativa. Em Efésios 4, Paulo dá algumas características de como viver uma vida em santidade na prática. Amém? Como viver uma vida de santidade na prática. Aleluia. Eu vou tomar um pouquinho d'água, deixar aqui meu boa noite para Irene Mirino, para o meu querido irmão Luiz Carlos Prado Pereira, que Deus abençoe o irmão também,
Jesus derrame bênçãos. O Vicentinho eu já falei com ele, né? Tá aí também, graças a Deus. O pessoal todinho aí, para a glória de Jesus. Vamos lá. Aqui tem algumas coisas interessantes, né? Efésios 4. Paulo dá algumas características de como viver uma vida em santidade na prática. Então agora, Paulo vai mostrar aqui em Efésios 4, do versículo 17, tá? E ele vai até o versículo 24, 17 ao 24. Praticamente 7 versículos para a gente estudar, né? A santificação na prática. Vamos lá. Versículo 17 diz assim. Versículo 17 tem 3 assuntos aqui a destacar. Primeiro, portanto digo isto. Paulo aqui está relembrando os crentes daquela igreja do conteúdo doutrinário que acabara de falar nos capítulos anteriores, né? Então, amém? Até o versículo 17, Paulo está falando da doutrinação da igreja, assunto de doutrina, tá? A parte B do versículo 17, no Senhor testifico. Paulo percebeu que os crentes daquela igreja estavam negligenciando o que os líderes ensinavam. Por isso Paulo agora traz Deus como sua testemunha, amém? Com a intenção de dar seriedade e importância àquilo que ele falou e iria falar. Amém? Então, Paulo está dizendo o seguinte, o que eu vou falar aqui agora, Deus me dá, meu Deus é minha testemunha, amém? Ele testifica, ele assina embaixo o que eu estou falando, amém? Tá? Essa é a parte B. A parte C do versículo 17. Não andeis como os gentios. Não andeis como os gentios. O verbo andar fala de comportamento, atitudes. Paulo então está repreendendo os crentes daquela igreja a não se comportarem mais como os gentios. Quem são os gentios? Amém? É o povo fora da igreja, é o povo que não é crente. Amém? É o povo que não segue a palavra. Esses são os gentios. O crente não pode colocar os gentios como modelo da sua vida. O crente tem Jesus como modelo da sua vida. E Jesus aponta a palavra como modelo de comportamento do crente. Tá? E gentios eram todos aqueles que não andavam conforme a palavra de Deus. Paulo nos ensina que deve haver uma diferença muito nítida entre os crentes e o ímpio. E ele cita 2 versículos aqui. Eu vou pedir para a pastora Renata, Malaquias 3,18 e João 4,23. Malaquias 3,18 e João 4,23. Pega Malaquias aí, que eu pego João. João 4,23. João 4,23. Diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Amém? Tá? É esses que o Pai quer que o adorem. Os que adorem a Ele em espírito e em verdade. Tá? Adore a Ele em espírito e verdade. Então deve haver uma diferença muito nítida entre os crentes e o ímpio. Amém? O crente é adorador. Amém? O crente é adorador. E o crente anda na verdade, porque ele adora a Deus em espírito e em verdade. Ele segue a verdade. Amém? Seu espírito está ligado à verdade. Seu comportamento é ligado à verdade. Seus atos são ligados à verdade. Tá? Malaquias 3,18, pastor Renata.
rapidinho. Tá. Enquanto ela pega ali Malaquias 3,18, eu vou ler a última parte do versículo 17. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade é igual. Inutilidade. Algo sem propósito, sem fundamento. Os gentios andavam segundo as suas próprias vontades e para fazer seus próprios desejos. Amém? Tá? E não é só gentio, não. Tem muito crente andando assim. Viu? Muito crente sem propósito dentro da igreja. Muito crente sem fundamento. Tá? Andando segundo as suas próprias vontades. Tá? Fazendo seus próprios desejos. Tá? É isso aqui que quer dizer vaidade dos seus próprios pensamentos. Tá? Então Paulo está dizendo para não andar na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não é para fazer isso. Em contrapartida, o crente tem que viver para glorificar Deus em todas as áreas de sua vida. E eu vou citar já 2 versículos. Paulo não está dizendo que o gentio não pode fazer cultura ou tecnologia. Paulo está dizendo que o pensamento do ímpio não cumpre uma finalidade. Amém? Tá? O crente tem uma finalidade. Servir a Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. É a finalidade do crente. Tá certo? Tá? Achou, pastora? Achei. Então lê aí. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém? O profeta está falando a respeito do que serve a Deus é diferente do que não serve. Tá? Então você é diferente. Amém? Como é que é teu pensamento? Onde que está tuas vontades, teus desejos? Tá? Qual é a influência que você tem? Amém? Qual é a cultura que você tem? Quais são teus valores? Tá? Quais são teus princípios? Onde é que você vê teus princípios? Onde é que você vê os teus valores? Onde que você baseia, né? Baseia a tua vida. Onde que você baseia a tua vida? Na palavra de Deus? Ou você anda segundo o mundo? Se você anda segundo o mundo, está perdido. Né? Então, se você anda segundo o mundo, Está perdido. Você está andando contra a vontade de Deus. Tá? Enquanto a pastora Renata procura Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Já está aqui, ó, bem em cima. Então separa aí, 28, Nossa. Deuteronômio 28, 1 e 2. 28, 1 e 2. Tá? Eu vou ler João 3,30. João 3,30 diz assim: Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Quer dizer que Cristo tem que crescer na minha vida. Amém? A pessoa de Jesus tem que aparecer. E eu, Valmir, tenho que desaparecer. Amém? Tá? Então a questão é essa. Quem tem crescido, você ou Jesus? Tem aparecido, né? Quem tem aparecido na tua vida? Jesus ou você? Tá? Lê aí Deuteronômio 28, 1 e 2. 28, 1 e 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando você colocar em prática a palavra de Deus, quando você começar a viver para a glória de Deus, amém? Em todas as áreas da sua vida, quando a palavra de Deus fizer a diferença na tua vida, em todas as áreas, amém? Aí você está começando a entender o que Deus quer para você, tá certo? Tá? Aí você vai começar a entender o que Deus tem para a tua vida, tá? Então eu vou parar aqui no versículo 17, tá? Semana que vem eu continuo, porque não dá mais tempo, né? Não dá mais tempo. Vamos parar aqui no versículo 17. Vamos ler só mais um versículo, pastora. 1 Coríntios 10, 31. 10, 31. Isso. A gente vê muitos crentes andando segundo a sua cabeça, né? Segundo
os seus pensamentos. Ele não santifica a sua vida. Ele não se liberta a meio do seu eu, do seu ego, da satisfação pessoal, né? Ele quer sempre se autossatisfazer, quando na verdade ele tem que andar para satisfazer Cristo, para agradar o Senhor, em tudo na sua vida. Tá? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que for fazer, né, pastor? Pergunte se isso vai glorificar Deus. Se é para a glória de Deus ou se é para a tua glória. E outra coisa, Paulo não colocou comer e beber aqui só por causa da comida. Não. Tá? Comer e beber fala de desejo e vontade. Isso. Amém? Comer e beber fala de desejo e vontade. Tá? Então todo o teu desejo e toda a tua vontade tem que glorificar a Deus. Tá? O que você deseja, amém? As tuas vontades, os teus desejos e as tuas vontades estão glorificando a Deus? Está glorificando a Deus? Deus está sendo glorificado com o teu comportamento? São perguntas que você tem que fazer. Porque a ordem é, amém? Qualquer desejo, qualquer vontade que você procure fazer a vontade de Deus. Procure fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Exaltar o Senhor. Colocar Deus acima de todas as coisas na tua vida. Então a semana que vem eu continuo em Efésios 4, 18. Agora nós vamos se preparar para a oração, né? Preparar para a oração. Pega a tua cédula de oração, pega o teu pedido de oração, se prepara para se concentrar. Nós vamos entrar em oração, também é uma noite de oração hoje aqui. E eu quero que você se concentre, porque nós vamos entrar em oração. Nós vamos entrar em oração. Pastora Renata, de tudo que nós tratamos aqui, você quer colocar alguma coisa a mais? Tá bom, né? Quer acrescentar alguma coisa a mais? Você já falou tudo, né? As nossas ações devem ser motivadas pelo amor a Deus. Né? Se nós amamos a Deus, né, pastor? Exatamente. A nossa motivação, quer dizer, vai ser para agradá-lo, né? De forma que tudo que façamos seja para a glória dele. Se não for, então não faça. Né, pastor? Será que temos feito tudo para a glória de Deus? Será que é para a glória dele mesmo? Ou é para a nossa glória? Isso. Né? Tem que ver, tem que examinar, né? Cada um examine a si mesmo, né? Sabe o que é engraçado? A pessoa não sabe interpretar a palavra, aí ela pega lá, quer comais, quer bebais. Tá bem? Tá? Aí ele acha que é a comida e bebida só. Não. Ali fala de vontade, fala de desejo. Tá? Direcionamento de vontade e desejo. Para onde que eu tenho que direcionar minhas vontades e desejos? Tá bem? Para a glória de Deus. Tudo que eu for fazer tem que ser para a glória de Deus. Tudo na minha vida é para a glória de Deus. Inclusive comer e beber. Amém? Inclusive comer e beber. Quer dizer, não tem nada no meu comportamento que não tem que glorificar a Deus. Tudo na minha vida glorificar a Deus. Tá? Outra coisa que as pessoas interpretam mal. Tá? Deus fez o teu corpo para a glória dele. Para uso dele. Amém? Então, a Bíblia diz que Deus santifica o espírito e a alma e o corpo. Aí o crente vai lá, pega o corpo e diz assim, esse corpo é meu, amém? Eu vou colocar aqui uma caveira, eu vou colocar aqui um tatu, uma tatuagem, tá? Como se o corpo fosse dele, né? Como se o corpo fosse para uso dele, para agradar ele. Amém? Querido, se você colocou tatuagem antes de ser crente, é uma coisa. Amém? Tá? A partir do momento que você se tornou crente, agora o teu corpo é para a glória de Deus. Tá? Tudo que você for fazer com o teu corpo tem que glorificar a Deus. Pergunte ao Espírito Santo que está dentro de você. Amém? Verdade, pastor. Então tá, o que você for fazer no teu corpo,
Você tem que perguntar para o Senhor. É verdade, Aleluia. pastor. Né? É o Senhor que vai responder para você. Tá? Aí a pessoa cheia de vontade, sem desejo, até usa o nome de Deus em vão, né? Deus falou comigo, Deus me disse, Deus me falou. Amém? Ih, querido. Então, meu pastor, inventa assim. Deus não contraria a sua palavra, hein? Cuidado. Ou então, pastor, fala assim, eu já vi pessoas falar assim para mim. Não, pastor, eu vou fazer uma tatuagem, mas eu vou escrever Jesus. Eu vou colocar um leão aqui que significa Cristo. Só que a Bíblia diz o quê? Entendeu? Que o Senhor tem que estar gravado aonde? No nosso coração. Não é na pele. Tem muita gente que escreve Jesus no braço, tatua Cristo, tatua textos bíblicos no corpo, mas dentro do coração dele a palavra está longe. Tem nada de Jesus ali no coração. Então, eu digo assim, é uma hipocrisia, né? Porque tatua Cristo no corpo, mas as suas ações não condiz com o que ele tatuou. Fora. É que nem o camarada que coloca lá, né? Ele coloca lá no carro. No emblema. Esse carro pertence a Jesus. Isso. Amém? Tá? E aí vive o quê? Passando sinal vermelho. Isso aí. Ele vive fazendo muita coisa errada no trânsito. Isso aí. Não respeita tá? nada. É verdade. Viu? Esse carro pertence a Jesus. Pertence a ele. Né? Isso é ele, não a Jesus. Está muito longe. Muito longe, né? É igual meu corpo, né, pastor? Meu corpo, ele que eu digo assim, ele pertence ao Senhor. Aí eu uso para prostituição, eu uso para o adultério, eu uso para roubar, uso minha mão, vou lá, roubo aquilo que não é meu. Como é que eu estou usando o corpo, o tempo do Espírito Santo para glorificar Deus? Nisso, para mentir, não é? Para olhar diferente para as pessoas, para cobiçar a mulher dos outros, para cobiçar o próximo, as coisas do próximo. Então, então eu não estou. Então, eu digo assim, as minhas ações não estão condizendo com a palavra. Nós temos que examinar, é para a glória de Deus. É que nem o crente, né? O crente. Eu estou falando Tá? do crente. Vamos lá. Como é que o crente, como é que a moça crente vai para a praia? Ela não vai de saia, né? Então ela vai colocar um biquíni, vai colocar um maiô, amém? Colocar um biquíni decente. Com decência e Não tal. vai Tudo pôr bem, nada de fora. porque ela está no local chamado praia. Isso. Tá? Mas aí ela pega e tira uma foto. Aí joga lá Amém? e vende Tira uma foto de biquíni de maiô e coloca também. no Instagram. Amém? Está querendo o quê? O que ela quer com isso? Glorificar Deus? Ela quer exaltar ela mesma. O que ela vai atrair? Vai tirar Amém? Com essa foto. E vai dar conta para Deus, né? Quais os comentários que ela vai receber? Amém? Que ela está linda, maravilhosa? Só isso? Viu, pastor? Isso aí, o que eu falo assim, o que eu vejo. Não é só a mulher. Tem muito pastor também que gosta de ficar de sunga, ou então põe o peitão de fora, o peitorão, vai me desculpar. Para mim não serve. Exatamente. Entendeu? Eu tô falando assim, então, eu digo, você quer estar na praia, você está ali mostrando uma coisa, põe uma camisa, não precisa estar ali. Mas a praia é um ambiente para aquilo, Renato. Eu estou falando para tirar foto, pastor, você expor. Expor no Facebook, expor no... Eu penso assim, vai tirar uma foto, vamos pôr uma camisa. Por quê? Porque o pastor da manhã depois, o crente está ali louvando a Deus, entendeu? Está ali pregando, dando uma palavra. Muita gente, pastor, que está dentro da igreja é carnal. Ele vai olhar para o pastor, caramba, o corpo do pastor sarado, o corpo daquela menina ali que eu vi na praia, caramba. Tu pensa que todo mundo está aí espírito ali dentro da igreja? Vai me desculpar, mas essa para mim não aí vem aquela experiência que nós tivemos, né, Renata? Lembra aquela experiência da menina que chegou para você a respeito daquele pastor? Foi, que ela falou para mim. Lembra? Que ela imaginava o pastor, imaginava. Por quê? Entendeu, pastor? Amém? Ela tinha uma imaginação em relação àquele pastor. Isso mesmo, o corpo dele sarado e tudo. Por quê? Porque viu. E olha que aquele pastor só vivia vestido, né? Vivia vestido, ela desnudava ele. Já pensou Vai assim? desculpar, nem todo mundo que está dentro da igreja está com os olhos santos. Me desculpe, mas não acredito.
Já vi muita coisa e já ouvi muita coisa também. Se dentro da igreja está assim, imagine fora, né? No mundo jaz do maligno, pastor. Eu estou falando dentro da igreja. Pessoas que vão lá, eu digo assim, exemplo, eu vou lá na praia e eu fico toda desnuda lá. Aí depois estou lá no púlpito, lá levando a palavra. Muita gente vai me olhar, vai ficar olhando para mas o corpo dela é assim, mas eu vi isso. O corpo daquele pastor, nossa, sarado, hein? Me desculpe, pastor, porque infelizmente nem todo mundo é espiritual. Tem gente que... Então tem que ter prudência. A gente conversando desse assunto, acha que a gente é quadrado, é quadrado, a gente está desatualizado. Olha, querido, se estar atualizado é aceitar essas coisas na vida, prefiro ser desatualizado. Eu prefiro ser uma pessoa desatualizada. Viu, pastor? Tá bem? É melhor ser quadrado do que ser redondo. O redondo tu joga assim, cai tudo que é coisa. O quadrado fica... Eu prefiro ser quadrado. Não tem problema não. Se for para me atualizar